Embora traga muitas coisas do AliExpress, uma das coisas que eu parei de trazer ao longo do tempo foi Air Cooler, CPU Cooler. Isso porque aqui no Brasil você encontra coisas com bom desempenho e um valor igual ou até inferior ao do AliExpress. Faria diferença para algumas pessoas em que o frete é muito alto, mas eu acho que para a maioria é mais vantajoso comprar no Brasil. Só que em alguns casos a gente consegue alguma promoção. Foi o caso desse CPU Cooler aqui, esse Air Cooler da Snowman, que conseguiu uma promoção bem bacana no AliExpress e resolvi testar, até por via de curiosidade, afinal é um CPU Cooler com 6 heat pipes, tem duas ventoinhas e parece ser bem robusto, né? Muitas pessoas ficaram interessadas nele, então resolvi comprar mesmo para testar. Atualmente eu uso aqui o meu Gamax 400 versão 1 e ele dá conta do Ryzen 5 3600. Só que infelizmente o 3600 é um processador um tanto quente, por isso na hora de fazer alguma coisa mais pesada, tipo uma renderização ou algum teste, a temperatura pode chegar ali em 80 graus. Será que esse CPU Cooler aqui, que tende a ser mais robusto, vai ser superior ao Gamax 400? Ou será que é a mesma coisa? Ou será que ele é até inferior? É isso que a gente vai conferir hoje. Mas primeiro vamos conferir o unboxing e depois já passo para vocês os resultados dos testes, que é coisa simples hoje. Então vamos conferir o unboxing. Aqui está o cooler, eu comprei ele no dia 27 do 4, chegou para mim no dia 25 do 5. É verdade, demorei para fazer esse unboxing aqui, muitas coisas para fazer em casa, demorei, mas está aqui agora para vocês. Eu comprei na promoção das 9 horas por um valor de R$ 80 com um cupom de desconto. O frete veio via SE, que é Suécia. Eu estou vendo que muitos fretes do AliExpress agora estão vindo Suécia. Aparentemente, os voos fretados de Hong Kong diminuíram, né? Pelo menos é um achismo meu. Eu tenho essa opinião a partir dos fretes SE que tem aumentado bastante e os HK eu não tenho visto tantos, pelo menos dos produtos que eu tenho comprado. Mas pode ser só uma impressão minha. Veio bem protegido mesmo esse CPU Cooler, porque ele vem nesse gigante plástico bolha aqui, né? Que não é aquele plástico bolha comum, é um plástico bolha topzera, né? E aí ficou muito bem protegido, não vai amassar, algo bem legal da loja. Com a caixa aqui em mãos, ela é uma caixa pequena, como vocês podem ver não tem muitas coisas, né? Só que o modelo fala que é o MX6, eu não sabia que o modelo do cooler era esse, mas tá aí para quem tinha essa dúvida. Você consegue em algumas versões diferentes, azul, vermelho ou todo colorido aqui, não tem como alterar a cor, tá? É um CPU cooler com 6 heat pipes e 2 fãs. Para quem gosta de cooler com 2 fãs, tá aí uma boa opção. Estou tirando agora ele da caixa para ver o que vem na caixa com ele, né? E na verdade não vem muita coisa. Vem mesmo somente o nosso Air Cooler e vem uma caixinha com a base dele e mais nada, né? Na caixa só vem isso mesmo. É bem simples, mas é assim também para todos os outros Air Coolers da China. Somente Air Coolers de marcas mais prestigiadas e mais caros que vêm com pastas térmicas e coisas do tipo. Então tá aqui o Air Cooler Snowman, bem simplesinho essa fanzinha dele aqui, né? Mas eu acho que é funcional. Segundo a compatibilidade na própria caixa, informa que é compatível com a maioria das plataformas existentes. Ele já é 1200, 1150, 1156, 1156 e também com AMD, né? M4, FM2, AM2+, e outros. Falando sobre a conexão dele, é uma conexão normal de 4 pinos, tá? Não tem como você controlar a cor do LED. Vai ser assim para sempre, ou se você fizer alguma coisa para destruir o LED, aí não vai ter mais nenhum, mas não tem como você definir uma cor somente. Uma coisa que pode ser interessante para vocês é sobre o tamanho, né? A altura dele. Muita gente pergunta isso em alguns casos, até por conta do gabinete. No caso aqui, ele tem 12,5 centímetros de altura, o que eu acho até pequeno, né? Eu achei que seria maior, mas não é. Algo bem interessante. Já em relação da distância da ventoinha até a base, é de cerca de 3 centímetros, tá? Mais ou menos isso. É interessante verificar isso por conta das suas memórias, afinal vai ficar bem perto das memórias e pode ser que não dê certo, algo que a gente vai ver logo mais no vídeo. Partindo aqui para a caixinha que vem com ele, vejo que não vem muita coisa, vem uma basezinha, vem também alguns parafusos, nem são parafusos, né? São as pecinhas para encaixar de plástico para firmarem e vem o manual, né? Não vem nada além disso.
É bem simples mesmo, mas como eu disse, é funcional, só precisa disso mesmo para funcionar. Aqui está a base do processador e vocês veem que ele tem essas 4 conexões aqui. Isso é porque ele vem com essas alcinhas laterais que eu sempre menciono nos vídeos. Quando eu falar alça lateral é isso, né? Caso você vai usar Intel, você coloca essa base e coloca as alcinhas laterais em algum dos pontos. São 4 pontos que você pode colocar. Como que ela tem um encaixe de cada lado, então você pode virar o CPU Cooler de vários modos, sem problemas algum, né? Se você colocar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, vai dar certo. E segundo o manual mesmo, também manual bem simples, é um manual em inglês, com dicas básicas de como você montar. Não vou passar muito tempo falando sobre isso. Vou somente tirar a proteção de baixo ali do CPU Cooler. Não se esqueçam de fazer isso sempre, tá? Senão não vai dar certo, pode dar muito ruim. E tá aqui. 6 heat pipes, bem interessante. Primeira vez que eu pego um air cooler com tantos heat pipes assim, não sei se vai ser efetivo ou não, só testando mesmo para saber. Mas é isso mesmo, unboxing feito e agora eu vou para os comparativos, vamos ver como vai ficar. Antes de mais nada, e antes que eu me esqueça também, eu estou fazendo a montagem dele aqui, colocando uma pasta térmica nova. Essa pasta térmica eu coloquei no modo ali de espalhar mesmo, até para ficar mais efetivo o teste, né? Para não colocar só um ponto e pode ser que não pegue em toda a superfície. E depois disso, ao colocar o CPU Cooler, eu percebi uma coisa, que ele batia nas memórias, tá? Estou aqui com a placa-mãe AM4 Asus TUF, mas do modo normal, que a gente costuma colocar ali o air cooler, ia bater nas memórias, então eu tive que virar o air cooler, tá? Eu vou falar mais sobre isso na parte final do vídeo, mas eu tive que virar para que assim eu conseguisse colocá-lo. Não tive como colocar da forma normal que vocês geralmente veem as pessoas fazendo por aí. É um ponto negativo, pode acontecer com você também, tá? É limitação mesmo por conta da estética do air cooler, que não é igual a maioria, né? Talvez não seja tão bem pensado assim, e aí acaba esbarrando nas memórias que eu tenho aqui, são da DR4, da Asgadlock, e nem são tão altas assim para falar a verdade, mas esbarraram. E eu fiz um teste aqui no Blender com ambos air coolers, tanto com o Gamax 400 quanto esse Snowman aqui. Fiz no mesmo dia, esse teste demora 11 minutos e eu deixei ali mesmo até para ver quanto ficaria a temperatura através do HWInfo. No caso do Gamax 400, a temperatura máxima foi de 75,4 graus, tá? É um programa que estressa muito o processador, tá? Só para ficar claro isso. Ao fazer o mesmo teste no Snowman MX6, a temperatura foi de 82 graus. Uma diferença muito relevante, 7 graus aí de diferença de temperatura. Então, o Gamax 400, apesar de teoricamente ser inferior, né, ter menos heat pipes, só ter uma ventoinha, ainda assim teve um desempenho superior ao MX6. Agora vamos às considerações finais, né? Tem umas coisinhas que eu tenho que esclarecer para vocês. E é isso, gente. Voltando após os testes aqui com esse air cooler Snowman, ele é bem menor do que eu achei. Eu achei que seria maiorzão assim, não é tão grande. Ele é menor do que o Gamax 400, só que ele é mais pesado também, né? E ele é bem mais comprido, é claro, até por conta da estrutura dele aqui, que conta com 2 ventoinhas, né? Por conta disso, acaba sendo mais pesado e também sendo mais comprido. E também, né, como vocês viram, não vai dar muito certo com algumas configurações. Talvez para você que usa DDR3 não vai ter problema nenhum, ou você que usa memórias que sejam de tamanho menor, né? Já para as memórias RGB é bem provável que eles peguem na maioria das placas-mãe, então não seria muito interessante você colocar ali na posição normal, que provavelmente não vai pegar, tá? É algo que precisa ser notado na hora de comprar. Não só esse, mas como outros, mas geralmente os outros são mais bem pensados. Esse aqui eu acho que deveriam colocar mais para cima ainda. Eu usei a mesma pasta térmica para fazer os testes, mas ainda assim deu uma diferença de 5 graus para o Gamax 400. Você pode dizer que você acabou de colocar a pasta térmica, então tem aquele tempo de cura. Em relação à pasta térmica, uma coisa que você tem que saber de hoje em dia é que as pastas térmicas têm um tempo de cura muito pequeno hoje em dia, né? Antigamente tinha um tempo de cura de 1 mês, 2 meses. Não é assim para a maioria das pastas térmicas atuais no mercado. O tempo de cura é quase inexistente. Depois de você testar já e colocar, já vai estar com um efeito
praticamente igual ao que estaria depois de 2 ou 3 meses. Pode dar uma diferença? Sim, mas qual é a diferença aqui? 2 graus. Então, com o efeito de cura teórico, seria 2 graus a menos do que eu obtive. Então, se foi 82, então seria 80. Ainda assim, seria superior ao Gamax 400. Até porque eu coloquei também a pasta térmica nele recentemente. Eu digo recentemente 3 dias. Então, realmente não acredito que seja só efeito de cura que faria essa diferença. É a diferença de desempenho mesmo entre esses air coolers. E outra coisa em relação à posição. Vocês viram que eu tive que colocar a posição invertida do cooler. E aí muitas pessoas vão falar assim, não é assim o jeito certo. Outra coisa também que existe muito no hardware, né? O jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Mas quando você trata desse tipo de produto aqui, não existe o jeito certo e o jeito errado. Existe o jeito mais usado que dá mais certo com as pessoas e o menos usado, tá? O jeito que eu coloquei aqui é o jeito menos usado. Geralmente, quando você fecha o seu gabinete, a depender do gabinete também, de como estão as ventoinhas, do jeito que eu coloquei aqui, pode ser que a temperatura de alguns componentes fique mais alta do que colocando do jeito normal. Mas não significa que existe só um jeito certo de se utilizar. Na verdade, seria interessante para você ir de casa, você fazer o teste na sua configuração, na sua máquina. Afinal, isso aqui não é algo que vai prejudicar em nada. Eu acho que você não vai estragar nenhum componente trocando cooler. Algumas pessoas eu sei que não são tão boas até para trocar cooler, então não recomendo, mas você que já tem mais experiência, tente trocar aí a posição do cooler, às vezes vai fazer a diferença sim, e você não imaginava isso, né? Você não precisa de um youtuber para testar uma coisa dessa, você pode fazer em casa mesmo, até porque depende do jeito que você está com as ventoinhas, igual eu disse, e também do seu gabinete. Então pode fazer essa diferença. Você pode colocar para baixo, para cima. Às vezes você está querendo que a tua placa de vídeo tenha uma temperatura mais baixa. Então você mudando ali pode influenciar sim na tua placa de vídeo, tá? Então olhe ali o que você quer, abaixe a temperatura e faça os testes porque pode diminuir um pouco. Não vai ser muita coisa, cerca de 2 ou 3 graus, mas se você quiser fazer o teste, te indico aí, tá? Só para esclarecer esses pontos aqui, porque as pessoas costumam falar muita coisa nesse tipo de vídeo sobre pasta térmica, air cooler, a quantidade de pasta térmica que você tem que aplicar, que existe o certo e o errado. Também não existe o certo e o errado para a pasta térmica. Existe o jeito mais eficiente e o que vai abranger mais locais, e o jeito menos eficiente, e o jeito idiota que você seria colocar tudo, né? Mas os jeitos que você vê comumente sendo usados, tanto você espalhando, quando colocando um ponto, ou um ponto no centro e 4 pontos laterais, igual eu geralmente faço aqui, são jeitos diferentes, mas que geralmente obtêm resultados parecidos. Sobre o cooler, eu não acho que é uma opção tão legal, a não ser que você queira algo desse tipo aqui mesmo. Eu acho que aqui no Brasil você consegue um Gamax 400, um Dex 2021 por um preço semelhante. O valor desse cooler aqui não é muito baixo, tá? É R$160. Então, a não ser que você queira também, porque ele tem esse LED aí que fica alternando as cores, não tem como você alterar, só lembrando disso, tá? Vai ficar assim o tempo todo. Então, não vejo sendo uma boa opção, a não ser que você consiga uma promoção igual eu consegui. Esse valor aqui eu peguei de cerca de R$80, aí sim tá bom, frete grátis do AliExpress, não vai dar problema, vejam que vem bem embalado, mas se você for pagar o valor cheio, não acho realmente uma boa opção. Acho que aqui no Brasil e no Mercado Livre você consegue alguma coisa com frete grátis mais interessantes, a não ser que você more em algum estado que o frete seja caro demais, R$50, R$60, né? Então aí até valeria a pena ele, mas em outros casos eu ficaria com o Gamax 400, Dex 2021 e alguns semelhantes, que não é semelhante só em preço, são semelhantes em desempenho também. Então quando eu falo do Gamax, também estou falando do Dex, que tem desempenho semelhante. Então é isso, gente, é o que eu posso passar para vocês. Não foi um cooler que me surpreendeu, é bonitinho, mas pode também ter problemas quando você vai posicionar ele na sua placa-mãe. Então por isso e por outros fatores, não vejo uma grande opção assim, tá? A não ser que você consiga por um preço bem bacana. Fora isso, né, não vejo. É isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!